Sob o céu cor de âmbar do Egeu, onde as ondas ainda sussurram os nomes de divindades antigas, uma corrente espiritual teimosa atravessa 3 milênios. O helenismo não é um capítulo fechado nos compêndios de arqueologia, é uma respiração viva que pulsa nos altares domésticos de Atenas, nos bosques sagrados da Califórnia e nos rituais digitais de São Paulo. Sua essência reside na caris, esse delicado equilíbrio de reciprocidade entre mortal e divino, onde cada libação derramada, cada grão de incenso queimado no lar, cada hino entoado ao nascer do sol, tece um diálogo eterno com o Olimpo. Aqui, os deuses não são senhores distantes exigindo submissão, mas forças cósmicas íntimas. Esta dança nas chamas do fogão a gás, Hermes habita os zumbidos dos smartphones, e Ártemis atravessa florestas de concreto nos rastros de gatos selvagens. A espiritualidade helênica floresceu em seu apogeu como um jardim de 1000 flores. Nos lares domésticos, o pai de família alimentava diariamente o fogo sagrado de Hestia, oferecendo primícias de azeitonas e farinha enquanto invocava proteção para os seus. Nas ágoras, sacerdotes de Apolo interpretavam o voo dos pássaros antes das assembleias decisivas. Mas eram os mistérios que guardavam o coração mais profundo dessa religiosidade. Em Eleusis, iniciados percorriam um labirinto subterrâneo durante 9 noites, bebendo Kykion, mistura de cevada e poejo, que induzia visões cósmicas. Uma jornada de morte simbólica e renascimento que ecoava o mito de Perséfone. Em Samotrácia, nobres escravos sentavam-se lado a lado nos ritos de Cabiros, onde o som de símbolos e tambores levava a estados alterados de consciência. E nas montanhas da Trácia, mulheres coroadas de Hera rasgavam animais vivos em honra a Dionísio, buscando a entusiasmos, possessão divina, que dissolvia as amarras do ego. Quando Alexandre abriu as portas do Oriente, desencadeou uma revolução espiritual sem paralelo. Em Alexandria, o Serapeu erguia-se como monumento ao sincretismo radical. Serapis, criatura híbrida de Zeus, e o touro Apis egípcio, recebia oferendas de gregos em papiros escritos em demótico. Suas estátuas, olhos bizantinos, barba de Poseidon e grinaldas de Ísis, encarnavam o diálogo entre mundos. Nas ruas de Antioquia, sacerdotisas de Atargati e Síria mergulhavam peixes sagrados em tanques de mármore enquanto mercadores fenícios vendiam amuletos de Hécate com inscrições aramaicas. Essa fusão chegava ao êxtase nos ritos de Sabásio, trácios em transe engolindo serpentes vivas enquanto invocavam Dionísio sob o nome babilônico de Sabaute. A magia permeava o cotidiano, pastores carregavam deficciones, tablets de maldição, contra ladrões de ovelhas, parturientes usavam hematita gravada com o símbolo de Eleitia, e generais consultavam horóscopos caldeus antes das batalhas. A ascensão do cristianismo não extinguiu essas práticas, mas forçou uma metamorfose engenhosa. Quando Teodósio proibiu os sacrifícios públicos em 392 d.C., os sacerdotes de Asclepio e Epidauro transformaram seu santuário de cura em igreja, esculpindo cruzes sobre os caduceus, mas mantendo as cobras sagradas como símbolos de São Cosme. Nas aldeias da Arcádia, agricultores passaram a chamar Deméter de Santa Demétria, e em Creta, velhas rezavam para São Dionísio proteger as vinhas. O próprio cristianismo estruturou-se nesse cadinho. Paulo de Tarso, criado na Cilícia helenizada, moldou sua teologia na linguagem estoica da pneuma, espírito, e na ética platônica da alma imortal, fundindo o conceito grego de areté, excelência, com o agape cristão. Até os mosaicos de Ravenna traem essa seragem. Cristo Hélios conduz sua quadriga solar sobre as nuvens, cercado por videiras dionisíacas. O renascimento moderno do helenismo é um fenômeno de resistência cultural e cura histórica. Quando o governo grego reconheceu oficialmente a Hieratria Hellinon Ethnikon, religião helênica étnica, em 2017, após uma batalha jurídica de 25 anos, não se tratava apenas de legalidade. Nas encostas do Monte Olimpo, a comunidade Labres reconstruiu o Esquira, festivais agrícolas onde hoje se oferecem romãs a Perséfone e trigo orgânico a Deméter, celebrando o equilíbrio ecológico. Sua espiritualidade organiza-se em 3 pilares: a Eusébeia, reverência cósmica, expressa em mantras homéricos ao nascer do sol; a Xênia, hospitalidade sagrada, que hoje acolhe refugiados sírios em templos de Atenas; e a Dikaiosine, justiça como imperativo divino, transformando protestos políticos em procissões com estandartes de Temis. Nas diásporas, brasileiros adaptam ritos. Em Minas Gerais, agricultores oferecem pão de queijo e cachaça artesanal a Dionísio durante a colheita da cana, enquanto no Rio, psicólogos usam o oráculo dos helênicos em sessões terapêuticas.
interpretando cartas inspiradas na Odisseia como arquétipos junguianos. A espiritualidade helênica molda nosso imaginário de modos quase invisíveis. Na psicanálise, o complexo de Édipo é filho dileto do teatro de Sófocles, e as jornadas do herói de Joseph Campbell bebem diretamente nos mitos de Teseu. Nos games, a saga God of War transforma a fúria de Ares em reflexão sobre paternidade, enquanto Hades reinventa o submundo como espaço de autoconhecimento. Na física quântica, o atomismo de Demócrito ecoa na busca pela partícula primordial, e na ecologia profunda, o conceito de Gaia deve mais à terra-mãe grega do que a James Lovelock. Esta não é uma religião de dogmas imutáveis, mas de perguntas vivas. Como alcançar a eudaimonia, florescimento, em tempos de ansiedade digital? Como honrar Hefesto numa era de inteligência artificial? As respostas emergem na prática diária. Uma estudante em Berlim acende lamparina para Atena antes de defender sua tese de arquitetura. Um coletivo hacker no Vale do Silício celebra Pitágoras Day com algoritmos geradores de harmonia cósmica. E em Lisboa, praticantes realizam teleturgias via Zoom, provando que os deuses transitam em redes além do Olimpo. A chama de Hestia nunca se apagou, migrou das casas de pedra de Micenas para apartamentos em Tóquio, onde altares minúsculos exibem ícones de Afrodite ao lado de roteadores Wi-Fi. Num mundo fragmentado, o helenismo oferece uma espiritualidade de beleza concreta. O perfume do tomilho esmagado nos dedos ao ofertar a Apolo, o sabor do vinho derramado em honra aos mortos, o brilho da lua sobre o mar invocando Selene. É uma religiosidade que abraça a paradoxal natureza humana, nossa capacidade de criar algoritmos e acreditar em ninfas, de dissecar estrelas e ver nelas os olhos de Urano. Enquanto houver humanos buscando significado na curva de um golfinho, Poseidon, na força de um furacão, Éolo, ou no amor que destrói e regenera, Afrodite, os deuses do Egeu seguirão respirando entre nós, eternamente vivos no limiar entre mito e realidade.